Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de videoaulas da Cátedra Jean Monnet da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Nessa aula, nós vamos tratar da estrutura política e institucional da União Europeia. É uma introdução a esse tema, sem pretensão de esgotar uma temática tão vasta e tão interessante. Essa aula é baseada na nossa experiência trabalhando essas questões com nossos alunos aqui na UFMG. Então, é um vídeo informativo, um conteúdo, certamente, mas que é, sobretudo, um convite para explorar essas questões mais a fundo, né? De acordo com o interesse de cada um ou de cada um. Nós não vamos entrar aqui, agora, na evolução histórica dessas instituições, mas é preciso dizer que esse conjunto de instituições que hoje nós entendemos como União Europeia tem suas origens intelectuais e ideológicas associadas ao período entre guerras, né? Embora tenha suas origens nesse período entre guerras, portanto um período mais recuado, no início do século XX, essas instituições se estruturam formalmente na segunda metade do século XX, notadamente no período pós-Segunda Guerra Mundial. E nesse processo foram criadas, então, instituições que fazem com que a União, essa União Europeia, tenha paralelos, em algum sentido, com um Estado nacional de estrutura federalista. A União ela atingiu um nível de integração que permite que a gente faça paralelos com o Estado de estrutura federalista. Como recurso didático, nós podemos pensar numa comparação, por exemplo, da estrutura da União Europeia com a de um país como os Estados Unidos. É o exemplo mais conhecido. Mas também podemos pensar no Brasil, que é um país de estrutura federativa também, federalista, com estados. Então nós vamos pensar nessas instituições europeias e fazer um paralelo, em alguns momentos, com a estrutura de um país federalista, sempre lembrando que isso é um recurso didático. A União Europeia não é um novo Estado Nacional nesse estágio de sua integração, eu preciso ter isso em mente. Então nós vamos usar aqui um recurso didático para entender melhor o funcionamento dessas instituições que conformam a União Europeia. Começamos então com o Conselho Europeu. O Conselho Europeu ele é composto pelos chefes de governo ou de Estado dos países membros da União Europeia. Ele define as prioridades da União, dá uma direção política geral para a União. Tem um papel similar ao da Presidência da República num arranjo de país federalista, mas é uma presidência coletiva. Num país federalista, seria como se os governadores de Estado formassem uma presidência coletiva, se sentassem num conselho e formassem uma presidência coletiva. Então, o Conselho Europeu, a direção política geral da União. A outra instituição pela qual nós passamos aqui é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia seria o braço do poder executivo. Ela tem o monopólio da iniciativa política e executa essas prioridades colocadas pelo Conselho Europeu. Administra o orçamento, portanto, os recursos financeiros da União. O presidente ou a presidente, como temos atualmente uma presidente mulher da Comissão Europeia, é eleito ou eleita via maioria no Parlamento Europeu. Mas cada comissário, ou seja, os comissários da União Europeia, são nomeados a partir de indicações dos governos dos países membros. Nesse sentido, a Comissão Europeia seria próxima daquilo que a gente poderia chamar do governo de um país federalista, sobretudo num arranjo parlamentarista. Seria algo parecido com o governo de gabinete, aquele que é composto pelos ministros. Com a diferença importante, claro, lembrando que isso é um recurso didático, de que se estivéssemos num país federalista, seria algo como os estados ou os governos estaduais indicando em consulta com a presidência da República os ministros. Então, claro que existem diferenças, mas a gente pode pensar na Comissão Europeia como sendo o governo de gabinete da União, nesse sentido, o braço executivo. Tem como uma das suas principais atribuições administrar o orçamento da União. A próxima instituição que a gente aborda aqui é o Conselho da União Europeia, também conhecido, chamado em várias oportunidades, de Conselho de Ministros.
ele é um dos braços, né? Faz parte do braço legislativo da União. É formado por ministros dos governos dos países membros. E a sua composição, ou seja, a composição do Conselho de Ministros, varia, depende do tema em questão. Então, existem conselhos de ministros para tratar de agricultura, para tratar de educação, para tratar de saúde e de vários outros temas, de várias outras rubricas. Ele divide com o Parlamento Europeu, do qual nós vamos falar em breve, o poder legislativo e portanto, de vetar e adaptar legislação proposta pela Comissão. O peso eleitoral de cada país membro no Conselho da União Europeia depende da sua população, mas o procedimento de votação é um procedimento complexo, baseado em maiorias qualificadas, sempre refletindo, de alguma maneira, a composição populacional da União, né? Então, a proporção de cada país membro na população da União. Ele pode ser comparado a uma espécie de Câmara Alta, ou seja, um Senado num Estado nacional federalista. O outro braço legislativo, quer dizer, a outra parte do braço legislativo da União é o Parlamento Europeu, que é formado por deputados eleitos pelas populações dos países membros. Ele divide, o Parlamento Europeu, divide com o Conselho da União Europeia, com o Conselho de Ministros, o poder legislativo e orçamentário, um processo chamado de codecisão, ou seja, uma decisão compartilhada entre Conselho de Ministros e Parlamento Europeu. O número de deputados, de eurodeputados, quer dizer, de deputados no Parlamento Europeu que cada país membro tem, depende, é claro, da sua população. Nesse sentido, o Parlamento Europeu pode ser comparado a uma Câmara de Deputados, uma Câmara de Deputados no Brasil, por exemplo, ou uma Câmara de Representantes, como no caso dos Estados Unidos. É interessante notar que o Parlamento Europeu vem ganhando poder legislativo na história da União Europeia, né? E também vale destacar uma questão importante sobre a formação dos blocos políticos, né? Esses blocos políticos do Parlamento Europeu são formados a partir de grupos ou alianças de partidos nacionais. Então não existem partidos europeus, existem alianças, grupos de partidos nacionais que formam blocos, que formam grupos de atuação no Parlamento Europeu. Os dois principais são o grupo do Partido Popular Europeu, de centro-direita, ou seja, uma aliança dos partidos de centro-direita dos vários países membros da União Europeia, e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, que se situa no espectro da centro-esquerda e reúne os partidos de centro-esquerda dos vários países da União Europeia. É importante frisar que o eurodeputado está no Parlamento Europeu a partir de um mandato que lhe é conferido pelas populações da União, pela população da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia, na sua condição de cidadãos europeus. Isso é uma coisa importante. Não é um representante dos Estados nacionais que está ali no Parlamento Europeu, como em outros órgãos da União, como, por exemplo, o Conselho Europeu, em que você tem representantes dos governos de cada país membro. No Parlamento Europeu, o eurodeputado está ali como exercendo um mandato que lhe é conferido por cidadãos da União. Não necessariamente, que são, é claro, cidadãos nacionais também, mas não eles elegem esses deputados não na sua condição de cidadãos nacionais, mas na sua condição de cidadãos europeus. Esse é um dos pontos importantes, de diferenciação, inclusive, entre, eu falei do Conselho Europeu, que dá a direção política da União, mas também um ponto de diferenciação importante entre o próprio Conselho da União Europeia, o Conselho de Ministros, no qual estão ali representados Estados nacionais por meio de seus ministros, e o Parlamento Europeu, no qual estão ali eurodeputados exercendo um mandato que lhes é conferido por cidadãos na sua condição de cidadãos europeus. Algumas outras instituições, então, que vale a pena mencionar, instituições que são parte da União Europeia. Uma delas é o Tribunal de Justiça da União Europeia, Corte de Justiça da União Europeia.
que representaria, então nós falamos aí do braço executivo, estaria representado, né, pelo governo da União, que seria a Comissão Europeia, né? O presidente ou a presidente da Comissão Europeia e seus comissários, né? Seria o governo da União Europeia. Os braços legislativos, tratamos aí, né, de uma ideia de Câmara Alta, que seria o Conselho de Ministros, ou Conselho da União Europeia, e uma Câmara Baixa, que seria o Parlamento Europeu, e agora estamos num outro braço, né, que é o Poder Judiciário, exercido aí pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, cuja atribuição, basicamente, é aplicar as leis, os tratados, né, o conjunto de legislação da União Europeia. Decide, o que esse tribunal decide? Disputas entre Estados-membros, instituições, empresas e indivíduos, no que se refere a questões da União, né? Então é importante mencionar que o Tribunal de Justiça da União Europeia não é da competência dele questões que sejam de competência dos Estados nacionais, mas há questões específicas de competência da União sobre as quais o Tribunal de Justiça da União Europeia tem jurisdição, né? Ele seria comparável aos tribunais constitucionais ou os tribunais superiores de um Estado nacional, né? Aqueles aos quais cabe julgar, né, causas ou deliberar sobre conflitos, né, dentro dessa jurisdição mais elevada. Uma outra instituição, né, da União Europeia, né, que integra esse conjunto aí de órgãos da União, e aí de atuação, né, basicamente econômica, seria o Banco Central Europeu, que é o Banco Central da zona do euro, né? Ele forma, com os bancos centrais nacionais, o sistema europeu de bancos centrais, né? Isso é algo que vale a pena frisar também. Os bancos centrais nacionais não deixam de existir na medida em que há adesão de parte dos países da União Europeia à moeda única, ao euro. Esses bancos centrais continuam existindo e eles formam justamente o sistema europeu de bancos centrais, que está na base do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu emite a moeda, o euro, né? Então ele administra, gerencia a moeda única dos países europeus, dos países da União Europeia que integram a zona do euro, e determina a política monetária, né? Gerencia a política monetária. O seu objetivo principal é garantir a estabilidade dos preços, enfim, a boa gestão da moeda na zona do euro. E por último, o Tribunal de Contas da União Europeia, que é uma instituição que tem como atribuição a fiscalização da execução orçamentária da União. Então, há um orçamento da União Europeia cuja execução é monitorada, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, né? Seria similar, né? A maioria dos países de estrutura federalista possui Tribunal de Contas, né? No Brasil, por exemplo, temos o Tribunal de Contas da União. Então, é uma instituição comparável a esse tipo de instituição em países federalistas. Vale destacar que há instituições supranacionais e instituições intergovernamentais entre essas, e há elementos de supranacionalismo e intergovernamentalismo nessas instituições da União Europeia. A articulação entre essas duas dimensões, a dimensão supranacional e a dimensão intergovernamental, é bastante importante no processo de integração europeia. A articulação entre instituições que carregam mais esse DNA supranacional ou esse DNA intergovernamental é bastante importante na história, na formação e no funcionamento da União. Como exemplo, para fechar aqui essa nossa aula sobre esse funcionamento das instituições europeias, nós poderíamos contrastar, né, justamente o Conselho Europeu, de caráter bastante intergovernamental, ou seja, se muda um governo de um país, né, o seu representante no Conselho Europeu vai mudar e sua atuação no Conselho Europeu pode mudar, né? E a Comissão Europeia, por exemplo, que é de caráter supranacional. Então, uma comissão está ali exercendo suas funções
vamos dizer, que lhes são delegadas pela União. Então, a presidente da Comissão Europeia, por exemplo, está a serviço da União Europeia, né? E não de um país membro ou de um conjunto de países membros. Ela está em função da União, né? Está ali exercendo as suas funções em caráter supranacional, servindo à União, né? Bom, o nosso objetivo aqui hoje foi dar uma breve introdução a essas instituições que conformam a União Europeia. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa breve introdução a um tema que, como eu disse no início, é bastante complexo, bastante vasto, e fica o convite, então, para explorar outras fontes bibliográficas e institucionais para conhecer um pouco melhor a respeito do funcionamento e também da história, por que não, dessas instituições europeias. Obrigado.